Na videoaula de hoje, nós vamos tratar de filtragem de processos estocásticos e rever o conceito de densidade espectral de potência. Então, nós vamos processar o processo estocástico x de n, que é um processo estocástico estacionário no sentido amplo, WSS. E o que a gente viu sobre esse tipo de processo? A gente viu que esse tipo de processo tem uma média mx que é constante, definida por valor esperado de x de n, e que é constante para todo n. A média não muda ao longo do tempo. E nós vimos que o processo estocástico x de n tem função de autocorrelação Rxx de nk, que vai ser igual ao valor esperado de x de n, que multiplica o x complexo conjugado de n menos k. E como o processo é estacionário em sentido amplo, essa função de autocorrelação só vai depender da diferença entre esses dois instantes de tempo. Isso vai ser n menos k, que vai ser igual a Rxx de k apenas. Só vai depender então do lag k, que é a distância entre esses dois instantes de tempo. Nós vimos ainda que a transformada de Fourier, ou a DTFT, de Rxx de k, que a gente pode escrever como somatório para todo L de Rxx de L e elevado a menos j ômega L, foi definida como a densidade espectral de potência Pxx de E elevado a j ômega do processo. Esse F aqui, se a gente lembrar do que viu no curso de processamento digital de sinais, isso aqui é DTFT, a transformada de discreto Fourier para sequências, porque essa função de autocorrelação é uma sequência em K inteiro aqui, tá? A gente está tratando de processos estocásticos em tempo discreto. O que a gente quer fazer agora é filtrar o processo x de n por um filtro linear invariante no tempo, com resposta impulsiva h de n, que vai produzir para a gente na saída um outro processo estocástico y de n, que também vai ser estacionário em sentido amplo. Agora a gente quer saber o seguinte: quem é o RYY de k e quem é o PYY de E elevado a j ômega? Quem são essas duas funções? Ou seja, função de autocorrelação do processo de saída y, em função do h e em função do x, já que a gente está processando o x através de h para produzir o y. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar ver qual é a correlação cruzada entre x e y como passo intermediário para obter, por fim, a autocorrelação do processo y. A função de correlação cruzada entre y e x, que a gente pode definir da mesma forma que a gente definiu aqui. Aqui é o mesmo processo x, mas se a gente generalizar esse primeiro x aqui para y, a definição vale. Vai ser Ryx de nk, vai ser o valor esperado de y de n, que multiplica o x complexo conjugado de n menos k. Então essa é a definição da função de correlação cruzada entre y e x. A gente pode escrever que Ryx de nk vai ser igual ao Ryx apenas de k, porque esses dois processos, tanto x quanto y, são estacionários em sentido amplo. Ou seja, essa função só vai depender da diferença entre esses dois instantes temporais, n e n menos k. Então, por definição, vai ser n menos k, que vai dar Ryx de k. Então, quem é essa função de correlação cruzada? Se a gente agora escrever o y como resultado da convolução de h com o x, lembrar o que é a convolução de h com x, né? A gente pode escrever o y de n. A notação compacta é a convolução h, esse asterisco aqui embaixo é a convolução, hx em n. Isso foi definido no curso de processamento digital de sinais como um somatório para todo L de h de L x de n menos L.
Isso pode ser escrito também, porque a convolução é comutativa, como somatório em L de x de L H de N menos L. Agora vamos desenvolver essa expressão em termos dessa expressão, substituindo y por essa expressão aqui. Então a gente pode escrever que o R yx de k vai ser igual a quê? Valor esperado de y, aí eu vou escrever o y aqui como somatório em L de H de L x de N menos L, que multiplica o x complexo conjugado de N menos K. Fecha aqui as chaves do valor esperado. Agora, operador valor esperado e somatório, ambos são lineares, a gente pode passar o valor esperado para dentro do somatório. Então isso vai ser igual ao somatório em L de H de L, que é determinístico, então não sofre efeito do valor esperado, no valor esperado de x de N menos L, que multiplica x complexo conjugado de N menos K. E, por definição, essa expressão nada mais é do que a função de autocorrelação, Rxx, o mesmo processo x. E como x é um processo estacionário em sentido amplo, essa função vai depender da diferença entre esse argumento e esse argumento, ou seja, K menos L. Daqui a gente obtém uma relação importante que o R yx, ou seja, a função de correlação cruzada entre y e x de k, nada mais é do que o somatório em L de H de L Rxx de k menos L, e que, por definição, da mesma forma que a gente viu aqui, é a convolução entre H, a sequência H, e a sequência Rxx em k. Agora vamos tentar escrever o Ry y de k, né, em função do Ryx de k. O Ry y de k, por definição, é o valor esperado de y de n, que multiplica o y complexo conjugado de n menos k. Muito bem, agora a gente vai desenvolver essa expressão usando a expressão de y. Isso vai ser igual ao valor esperado de y de n, que multiplica agora o y complexo conjugado de n menos k. Ora, se y de n é dado por essa expressão, por exemplo, essa expressão, né, quem vai ser o y complexo conjugado de n menos k? O conjugado em y é equivalente a conjugar os elementos da soma. Então, isso vai ser x complexo conjugado aqui e h complexo conjugado. Eu estou avaliando não em n, mas em n menos k. Então, a variável que depende de n é essa aqui. Então, isso aqui vai ser substituído por n menos k. Então, eu posso escrever o y conjugado de n menos k como somatório em L de x complexo conjugado de L, h complexo conjugado, por causa desse conjugado aqui, de quem? Eu estou avaliando em n menos k. Então, é n menos k menos L. Agora, pelo fato dos operadores de valor esperado e somatório serem lineares, eu posso passar o valor esperado e o y para dentro do somatório. Y de n não depende de L, então posso passar para dentro do somatório sem problema. E valor esperado e somatório são operadores lineares. Então eu posso escrever isso como somatório em L do valor esperado de y de n, que multiplica x complexo conjugado de L, que multiplica h complexo conjugado de n menos k menos L. Esse termo, por definição, é a função de correlação cruzada Ryx da diferença entre esse argumento e esse argumento, ou seja, Ryx de n menos L. Então, eu posso escrever esse somatório como sendo somatório em L de Ryx de n menos L, que multiplica o h complexo conjugado. Aqui eu vou escrever n menos L menos k, só vou reagrupar aqui. Então vai ser n menos L menos k. Está com cara de convolução, né? Então eu vou fazer uma mudança de variáveis e vou chamar m pequeno igual
a n menos L. Então, eu posso escrever esse somatório. Essa varredura em L é feita para todos os inteiros, ou seja, de menos infinito a mais infinito. Então, eu posso escrever isso como somatório em M de R, Y, X de M. N menos L é igual a Mzinho. H, complexo conjugado de Mzinho de M menos K. Aqui a gente percebe que o M é a variável auxiliar na soma de convolução, né? E esse argumento aqui eu posso escrever como menos K menos M. Isso para ficar claro que eu estou fazendo a convolução linear entre duas sequências, a R, Y, X de K, com a sequência H complexo conjugada revertida no tempo. Que por definição vai ser a convolução de R, Y, X com H complexo conjugado. Eu vou colocar RT aqui, subíndice para lembrar que é revertida no tempo, em K. Agora a gente substitui RYX por quem ele é, que a gente encontrou que o RYX de K é igual à convolução de H com RXX. Então daqui a gente pode escrever que o RYY de K é igual à convolução de H com RXX. Como a convolução é comutativa, eu posso escrever a convolução de RXX com H com o H complexo conjugado revertido no tempo, em K. Então daqui a gente obtém a expressão para a função de autocorrelação em função de H, né, e em função da função de autocorrelação de X. Então, do ponto de vista de diagrama de blocos, a gente tem a função de autocorrelação de X, RXX, de K. Se a gente passar essa função pelo filtro H de N, a saída aqui é o RYX de K. E se a gente passar essa sequência da função da correlação cruzada pelo filtro H de menos N, complexo conjugado, ou seja, a resposta impulsiva conjugada e revertida no tempo, a saída aqui é o RYY de K. Então, obter o RYY em função do RXX envolve convoluir a resposta impulsiva com a versão da própria resposta impulsiva revertida no tempo e conjugada. E a gente viu que a densidade espectral de potência do processo nada mais é do que a transformada de Fourier, ou a DTFT, da função de autocorrelação. Então, quem é o PYY de E elevado a J ômega? Vai ser a aplicação de Fourier a RYY de K, que a gente viu que, por definição, é a aplicação de Fourier a RXX, convoluído com H, convoluído com H complexo conjugado, revertido no tempo, que é um H complexo conjugado de menos N, tá? Isso aqui em K. E por propriedades da transformada de Fourier ou da transformada Z, convolução no domínio do tempo nada mais é do que multiplicação, né, das respostas em frequência no caso dos filtros, né, e aqui no caso da densidade espectral de potência. Então isso vai ser igual a Pxx de E elevado a J ômega. Transformada de Fourier aplicada a H vai ser a resposta em frequência do filtro, H de E elevado a J ômega. E a transformada de Fourier aplicada a H de menos N, é só olhar as propriedades da transformada de Fourier, da DTFT, que a gente vai encontrar que isso nada mais é do que o H complexo conjugado de E elevado a J ômega. Dá para demonstrar isso facilmente. Concluindo, a densidade espectral de potência do processo Y nada mais é do que a densidade espectral de potência do processo X, de entrada, multiplicado, H que multiplica H complexo conjugado, nada mais é do que o módulo ao quadrado de H, que é um resultado importante na literatura. Então, por exemplo, se o processo X de N for branco gaussiano, mega zero, tá? A densidade espectral de potência de X, Pxx de E elevado a J ômega, nada mais é do que a variância ao quadrado de X para todo o ômega pertencente aos reais. Como a densidade espectral de potência é transformada de Fourier de uma sequência, a gente sabe que essa função vai ser periódica com período 2π, a gente pode avaliar
essa função apenas de ω entre menos π e π radianos por amostra. Então aqui fica claro que se o processo X for branco gaussiano e a gente filtrar esse processo por um filtro linear invariante no tempo com resposta impulsiva H de N, a densidade espectral do processo de saída, PYY de elevado a Jω, vai ser igual ao módulo ao quadrado de E elevado a Jω, que multiplica o σx ao quadrado. Ou seja, para o processo gaussiano branco, a densidade espectral de potência é constante para toda a faixa de frequência, um valor constante, e a filtragem vai conformar esse valor constante pela magnitude ao quadrado da resposta em frequência do filtro. Se esse processo aqui for diferente, vai haver uma multiplicação da densidade espectral de potência, que pode ser não constante ao longo da frequência, pela magnitude ao quadrado da resposta em frequência do filtro. Em termos mais gerais, se a gente quiser pensar em termos de transformada Z, a gente pode escrever que o PYY de Z vai ser igual ao PXX de Z, que multiplica o H de Z, que multiplica o H1 sobre Z complexo conjugado. Complexo conjugado. Z, lembrando, é um raio R elevado a Jω. Para a gente sair dessa expressão e chegar nessa expressão, basta particularizar o Z aqui como E elevado a Jω, ou seja, a gente está fazendo o raio unitário, ou avaliando essa expressão aqui para o raio unitário. Então esse é um resultado importante de filtragem de processos estocásticos.